Sejam bem-vindos ao canal aberto desta semana. Estamos aqui semanalmente debatendo assuntos de interesse da nossa comunidade, assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje estaremos aqui com profissionais do meio debatendo de que forma a tecnologia influencia a educação de nossas crianças. O mundo globalizado passa por diversas transformações ao longo do tempo. A cada dia que passa, as mudanças e as evoluções ficam mais comuns entre os homens, levando-o a desenvolver cada vez mais sofisticadas técnicas de aperfeiçoamento em seu trabalho, estudo e conhecimento. Para que possa suprir suas necessidades ou facilitá-las no meio em que vive. As evoluções ocorrem de forma rápida, decorrente da razão das inovações tecnológicas incorporadas na vida humana, principalmente nos meios de educação, por ser o elemento fundamental de conhecimentos e informações do homem perante a sociedade. Atualmente, a gestão escolar vive em contato direto com as facilidades e comodidades projetadas pela tecnologia inserida nas várias formas de aprendizagem. A tecnologia é concebida de maneira ampla, com métodos e técnicas criados para o melhor desenvolvimento do ensino em sala de aula e também para que o aluno possa assimilar o conhecimento adquirido com maior rapidez e eficácia. É abrangente e destina-se a suprir as necessidades humanas, pode ser compreendida de diversas formas e jeitos, caracterizando uma evolução no conceito sobre o ensino-aprendizagem dentro da escola. Os avanços tecnológicos permitiram que o ensino e a aprendizagem se desenvolvesse de forma sistemática, com ênfase na dinâmica e aperfeiçoamento dos conhecimentos através de meios interativos, principalmente a internet e o computador. A tecnologia estendeu a capacidade de comunicação do homem, contudo, adquiriu uma autonomia na sociedade e passou a ser indispensável, tanto nas escolas como nas moradias. Foi a responsável pelo aumento da capacidade de obter informações, permitindo a constante busca aos avanços tecnológicos no campo profissional em diversos setores. A tecnologia trouxe à sociedade várias vantagens e benefícios destinados aos estudos, conhecimentos e práticas, assim como revolucionou métodos e meios pelo qual os professores passaram a ser muito mais dinâmicos e motivacionais ao ministrarem suas aulas. A influência da tecnologia desencadeou um processo interativo e avançado na educação, com distintas maneiras de se aprender, métodos organizados e elementos componentes de uma farta produção de conhecimentos. Porém, a tecnologia não é dotada de perfeições quanto às suas vantagens e objetivos. O homem, com suas habilidades, começa a questionar a fundo se realmente a facilidade encontrada nos avanços tecnológicos são definidos ao prestígio ou à alienação, a ponto de descobrir que a tecnologia na educação provoca grandes desvantagens, pontos negativos e manipulação nos relacionamentos interpessoais, comunicação e práticas de ensino dentro e fora da escola. Participam conosco deste canal aberto Sandra Defini Kobzinski, psicopedagoga da Fevale, Letícia Streit, representando a experiência como mãe, ela que também é pedagoga, aqui na rede municipal, Sandra Oliveira, também pedagoga e coordenadora da Mostratec Júnior. Primeiramente, nós queremos dar as boas-vindas, sejam todas bem-vindas ao nosso programa. Sandra Kobzinski, seja bem-vinda, é um prazer tê-la conosco aqui para debater esse importante assunto que vem de encontro à sua área, né? Sim, o prazer é meu. E realmente falar
Prazer é meu. E, realmente, falar de tecnologia e educação é algo que, nessa mesa de pedagogas, surte bastante efeito, né? E acho que tu apresentas, nessa tua primeira fala inicial, questões bem importantes que vão nos permitir discutir bastante sobre isso. É um leque que vai se abrindo, né? Sim, certamente. Até porque trabalhar com a ideia da tecnologia e pensar em educação é fazer, eu brinco que é o confronto da produção do homem com aquilo que ele mesmo produz, né? Quer dizer, a tecnologia sendo produzida através do próprio homem e servindo de conhecimento para esse mesmo homem, né? Por isso que talvez a gente tenha tantas desvantagens. Sim. Porque, ao mesmo tempo em que a gente tem muita informação, talvez a gente não tenha a produção de tanto conhecimento. Olha aí, já começou bem. Letícia Streit, representando a experiência como mãe, e você também é pedagoga da SMED, na rede pública aqui de ensino. Isso, agradeço o convite e digo assim que, sim, a tecnologia influencia bastante a educação das crianças e acho que, enquanto pais, a gente tem que estar muito atento para que ela não seja o ponto principal do tempo das crianças. Eu tenho um filho de 2 anos e meio e um de 4 anos e meio. E eles, se deixar, eles ficam só com o tablet, só com o celular, e esquecem de viver a infância como nós vivemos, né? Hoje eles já estão muito emparedados. Então, acho que é um compromisso nosso, enquanto mãe, enquanto pai, de cuidar desse tempo e de dar repertório para eles que seja além da tecnologia, porque isso, naturalmente, no dia a dia, eles vão ter contato e vai beneficiar, sim, a educação deles, mas a gente também tem que dar outras vivências. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Muito bem. Sandra Oliveira, pedagoga, coordenadora do Mostratec Júnior. A Mostratec Júnior que está tomando proporções assim que, quando iniciou lá, né, não se imagina. Lógico que a gente, quando inicia algum projeto, sonha-se alto, né? Mas parabéns aí por onde chegou a Mostratec. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, então, de estar representando esse grande projeto, que hoje nós podemos dizer grande projeto, que é a Mostratec Júnior, um projeto que atende a muitas crianças e professores das redes municipais, estadual e particular, né? Então, trazer o tema, né, da tecnologia pode ser muito produtivo para a gente pensar a própria Mostratec Júnior, né, que é um espaço de produção do conhecimento pela criança e onde as tecnologias estão lá atravessadas o tempo todo. Então, estou bem feliz de estar aqui e poder contribuir com essa discussão. A primeira questão que eu queria colocar para vocês três, assim, começando, talvez a Sandra, a gente entra numa zona de conforto com a tecnologia? Só digita no Google lá e ele te dá a resposta? Pois é, já tem várias pesquisas em relação a isso, né? O pai e a mãe Google, né? O que hoje qualquer sujeito que tenha acesso a um mínimo de tecnologia ou a um mínimo da internet já conhece o grande pai Google, né? Sim, eu penso que nós ficamos numa certa zona de conforto no sentido da rapidez da busca, né? Porque, óbvio, eu sempre brinco, digitar algo, né, para receber a informação muito rápida é tranquilo, bem diferente quando eu tinha que consultar a Barça, né? A famosa Barça, que o poder aquisitivo, né, dos sujeitos dava a condição de ter ou não a Barça em casa, ou então, como eu, ia na escola. Então, é diferente. Agora, essa zona de conforto também ela é duvidosa, né? Por quê? Porque tu vai buscar, e aquilo que eu disse no início, o que tu fazes com essa informação? Eu concordo com a Letícia quando ela diz que a gente tem que dosar, né? Eu sempre digo, como pedagoga, eu entendo que pai e mãe não vão perder nunca esse lugar, como um professor não vai. Para a tecnologia ele não vai perder, porque eu acompanhei, em termos de educação, a grande mãe televisão, que era o grande medo. Quer dizer, é ela quem educa, é ela quem faz, é ela quem está tomando conta dos lares. Hoje é um tablet, um celular. Essa grande mãe televisão, ela teve uma ajuda enorme, né, para grandes descobertas, para grandes acessos, inclusive de populações que não tinham acesso a muitas questões, né? E hoje
é a tecnologia no sentido da internet, do próprio aparelho, né, celular, no caso. Então, eu concordo com a Letícia. Esse papel de mãe e pai, ou desse responsável, né, em diferentes famílias, ele continua sendo importante. Então, essa zona de conforto do Google, voltando ao que tu estavas dizendo, ela existe. Mas, como toda boa zona de conforto, ela só se produz numa contradição, né? Que é, eu tenho que ter um desconforto para buscar esse conforto. Então, sim, permite, sem sombra de dúvida, um acesso a uma série de questões que antes a gente não tinha e que ficava, às vezes, no imaginário, né? Letícia, não sei, sobre essa questão, tu tem alguma colocação? Não, eu acredito que, sim, beneficia, o Google beneficia a rapidez da informação, né, e o acesso a todos. Mas daí volto a dizer que é papel dos formadores, tanto os pais quanto os professores, ensinar como usar essa informação, que a gente também não pode acreditar em toda a informação que o Google tem, né? E isso que eu acho que acaba sendo o nosso papel. Porque essa informação foi colocada por um de nós. Né? Sim, é problematizar a informação que tem ali. Sandra. Eu acho que esse é um grande desafio, né, para pais e principalmente para a escola. Como é que eu lido com esse emaranhado de informações, né? E como é que eu faço para transformar essa informação em conhecimento, porque é diferente, né? Então, hoje nós temos acesso a um mundo de informações num clique, né? Então, mudam as relações de tempo e espaço também. Então, essa nossa criança ela tem uma outra relação com o tempo e com o espaço. Para ela, tudo precisa ser muito rápido, porque com um clique ela já está em vários programas diferentes de televisão. Na própria televisão, ela já acessa a internet, tem acesso a diferentes filmes. Então, esse clique, né, que a gente brinca que é o boom da internet, o boom da tecnologia, mudou drasticamente as relações, né, e principalmente de tempo e espaço. E é essa criança que a gente tem na escola, né? E como lidar com essa criança num espaço que ainda é tão lento como o espaço da escola, né? Sabe que tu fala de espaço de escola, desculpe, mas assim, eu fico pensando, essa é uma preocupação, eu diria que hoje, em termos do humano, né? É natural que nós pensemos esse assunto a partir da escola, né, e de um lugar. Mas quando a gente diz, bom, essa é uma preocupação da escola e dos formadores, eu uso a Letícia como referência, né? É a pedagoga que é mãe. Né? Eu sempre brinco, quando ela é mãe, ela não é pedagoga. Quando ela é pedagoga, ela não é mãe, porque esses papéis são muito complicados, né? Senão, eu brinco, senão o filho de alguns profissionais da área da saúde não teriam doenças, né? Se eles o fossem, o profissional o tempo inteiro. E essa questão de como é que essa relação com a tecnologia e esse clique, né? Então, assim, tu no início falaste das relações humanas, né? Elas vão se transformando também, e às vezes há uma série de debates na questão de o quanto isso é favorável ou não, essa rapidez toda, porque também traz uma certa fragilidade para os relacionamentos, né? Quer dizer, o meu amiguinho pode deixar de ser amiguinho num clique, né? Agora, a profundidade da qual ele é meu amigo também não se tem, né? Eu acho complicado colocar as coisas num sistema meio cartesiano, bom ou ruim. Acho que isso é complicado, mas é de se pensar. Então, quando tu diz, bom, a escola e os profissionais têm que pensar assim, o mundo tem que pensar sobre isso, porque é essa produção humana, né, que se traduz via tecnologia, ainda bem, né? Mas que também traz a forma como lidar com isso, né? E se a gente vai ler algumas pesquisas mais recentes, a maioria das escolas não tem um grande acesso a determinados instrumentos da tecnologia, né? E os que têm, às vezes, não sabem usar. Né? E aí eu concordo com vocês, né, quando trazem essa questão assim, bom, como é que nós, formadores, usamos isso? Como é que em casa usa isso? Porque, às vezes, eu trago um pouco da educação infantil, ainda que não seja o espaço que eu trabalho, né? Eu tenho acesso, né? Mas eu tenho muito mais base de experiência no ensino fundamental. E eu sempre me dou conta de, por exemplo, de entrar num lugar, por exemplo, num restaurante, e ver bebês com um tablet na frente, olhando uma imagem, né? Quando, às vezes, era um pai dando uma colherinha para brincar. Então, assim, é uma substituição. Esse é um bebê que vai para a escola. Nesse caso, eu acho que a gente chegou bem num ponto que eu gosto bastante até de falar. Eu costumo dizer que
na minha opinião, uma criança não precisava ter um tablet até os 6 anos, pelo menos, né? E os meus 2 filhos têm. Ganharam, mais de um já, né? Com 1 ano já ganharam um tablet. E num primeiro momento eu deixei, né? Eu tinha 2 pequenos e então me ajudava, né? Ocupando o tempo do maior, olhando uma galinha pintadinha, só que não ficou só aí, né? A criança, rapidamente, ele deixou de só ver aquela música, aquele filme, ele já aprendeu sozinho, só vendo eu mexendo, a mudar, a escolher, e ele já baixa jogos, e ele só quer Angry Birds. Então, eu cortei. Cortei por quê? Justamente por isso, porque ele chegava da escola e ele não queria outra coisa a não ser o tablet, né? Aí ele não brincava mais nem com humano, aí ele já não queria jogar um quebra-cabeça que ele adorava, né? E já estava assim, ó, né? Vai até entra para aquele mundo virtual. Ele entra ali e isso é muito preocupante até para a constituição dele enquanto pessoa, né? Porque aí ele só quer saber daqueles personagens e deixa de viver as coisas que ele precisa viver, a gente deixa de conversar, né? Porque se ele está ali envolvido, ele acaba não conversando comigo, ele acaba, né, não conversando com os outros familiares. E isso é crítico hoje nas famílias, né? A questão da rapidez também, né? A criança não quer mais olhar uma TV aberta, claro. Por quê? Porque ali tem que esperar o programa. Não quer olhar nem a TV fechada, que tem o horário do programa, porque é muito mais fácil acessar a internet, digitar lá o programa que quer olhar e consegue olhar o episódio que escolheu, né? E às vezes não quer terminar, já quer olhar o outro. Então, eu acho que esse ritmo, sim, toda a sociedade. A Sandra falou muito bem assim, toda a sociedade tem que pensar nesse ritmo desenfreado que a tecnologia que nos deu, né? De tudo ser imediato. E a gente vem de uma outra época, né? Que a gente teve a experiência, eu tive a experiência de poder andar livremente na rua quando criança, eu podia subir num pé de ingá, né? Que hoje os meus filhos não têm. Eles só vão ter, mudou a lógica, né? Eles têm toda a informação em casa, né, a tecnologia, mas para eles subirem numa árvore eu tenho que levar eles até um parque ou até um sítio, né? Eu acho que essa lógica é importante a gente pensar. E se eu não acalmar o meu filho, ele vai estar num ritmo desenfreado. Sim. Né? Cada vez mais. Cada vez mais. Daí a aula não tem mais significado. Né? Eu posso dar um exemplo de hoje. Hoje, meu filho foi indo para a escola e disse, mãe, eu não quero cantar. Ontem tinha uma música que eu não gosto, eu não quero. Né? Porque, porque é simples, né? Ali no tablet, se eu não quero, eu troco. Né? A gente tem que fazer essas relações, sim. Eu disse, não, tem um momento para tudo. Né? Então, só que é difícil, é muito difícil hoje para os pais, no ritmo que estão, pensar sobre isso. Né? Se dar conta da proporção que a tecnologia tem na sua casa, na criação dos seus filhos. Né? Os professores, sim, há muito tempo vêm falando, né? Primeiro se tinha um medo, lembra? O medo de que, a tecnologia vai substituir os professores. Bom, ainda bem que a gente já viu que não, né? Assim como nunca vai substituir os pais, não vai substituir os professores. Vai entrar na sala, vai ter um tablet enorme lá. Não, porque a gente precisa dessa mediação. Só que o professor tem que estar muito informado, ele tem que estar muito atento ao bom uso dessa tecnologia. Acho que até a Sandra poderia, né, nos falar mais sobre isso. É que tem um lado positivo, né, Sandra? Sim. É que nem... na verdade, a internet é positiva. Só saber usar. Tudo é para o bem e para o mal, né? Vai depender muito do uso que a gente vai fazer, né? E aí, por isso, essa reflexão e essa crítica, ela tem que ser constante, né? E daí concordo com as gurias de que, sim, é a sociedade, né? A escola é uma pequena representação dessa sociedade. Aí os professores têm um papel, sim, fundamental, né? O que a gente tem visto hoje ainda é que a criança, ela já nasceu nesse mundo digital, né? Nós não, né? Nós fomos, né, acompanhando essa evolução. Então, talvez por isso esse grande desafio também dentro da sala de aula, né? De como aproveitar a tecnologia para
para que realmente ela possa contribuir com a construção de conhecimento. Eu vejo esse o grande desafio. E aí, por exemplo, vou trazer a nossa experiência lá na Mostra Tech Júnior, né? A gente vem desenvolvendo um aplicativo em parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, para que o professor e o aluno possam usar o celular na sala de aula para desenvolver o seu projeto de pesquisa. Então, em algum momento, ele vai sim consultar o Google, mas o que eu faço com aquilo que eu vi lá no Google? Né? Como é que eu consigo identificar se aquilo ali é um conhecimento, né, que vai ser produtivo para mim, ou que vai ser útil para a minha experiência e para aquilo que eu estou estudando, por exemplo, naquele momento na sala de aula, né, ou para alguma curiosidade que eu tenha. Então, é pensar um aplicativo que vai auxiliar o professor e o aluno. E aí, para desconstruir a questão do celular, por que eu não posso usar um celular na sala de aula? Né? Por que eu preciso proibir o uso? Né? Eu posso também aproveitar essa tecnologia para estudar. Então, aí você já está falando um pouco a linguagem, né, da criança, do adolescente, né? E deixando a sala de aula um pouco menos quadrada, digamos assim, né? A questão do uso de celular é só um exemplo, né? E os aplicativos estão aí todos para nos ajudar, né? Então, vai depender muito do uso que a gente faz. E acho que a Sandra colocou bem, nós é que estamos produzindo essa tecnologia. Então, enquanto a gente produz e faz uso, a gente precisa estar sempre questionando, né? E tu traz essa questão da Mostra Tech Júnior, e é interessante porque nós já temos até, em alguns momentos, a fala do web currículo, né? Que eu digo assim, que pensando, né, na temática de hoje, eu gosto, uma maneira de eu compreender as coisas, né? E tu falavas das diferentes formas de aprender, né? Como psicopedagoga, eu não posso deixar de falar disso, né? Então, a questão assim, ó, o que seria esse web currículo, né? Então, se esse aplicativo hoje me permite buscar para além, né, selecionar aquilo que do Google ou de qualquer outra fonte eu possa buscar através da tecnologia, também me permite jogar para dentro da internet, das redes, aquilo que a gente produz. Porque, de verdade, se for pensar em termos de conhecimento científico, ele só se produz assim. Né? Bom, temos técnicas diferentes de buscar, né, as diversas formas com que passam uma metodologia de pesquisa, mas essa possibilidade da troca é que me encanta, né? Então, assim, ó, ao mesmo tempo que aqueles sujeitos estão envolvidos tentando descobrir um aplicativo bom, que depois vai ser usado através de uma rede, né, de tecnologia, isso é produção de conhecimento. Como é que isso se traduz depois? Né? Então, que é o que a gente diz. Bom, como é que o professor, há 20 anos atrás, né, lidava com um retroprojetor? Né? Hoje a gente brinca, e a lâmina, e o sujeito se identifica pela idade, né? Para fazer uma lâmina, não, é um slide, vai usar um PowerPoint, multimídia, né? Então, assim, ó, e pensa, em termos de educação, né, a gente sempre pensa isso. Que uso tu faz disso? Porque, na verdade, é que uso tu faz do teu conhecimento. Né? Se pensar na bomba atômica. Né? Quer dizer, que uso se fez desse conhecimento? Então, eu sempre fico me perguntando se hoje nós temos, sim, que discutir muito a questão da tecnologia, mas por essas diversas formas. O que está se produzindo, o que isso gera, por isso que eu falei da questão da informação e do conhecimento. Nós temos uma característica hoje de alguns sujeitos terem muita informação, mas pouco conhecimento. E, às vezes, a gente discute isso com a questão do Face, né? Do Facebook. Quantos 1000 amigos tu tens lá dentro e quantos, de verdade, não é nem o conhecimento físico, nem vamos trabalhar com esse, mas o quanto tu conhece esse sujeito. Né? Então, bem, é bom ter 1000 amigos, porque 1000 amigos podem estar em diversas partes desse mundo. Né? Agora, o quanto eu vou conhecer desse lugar que aquele meu amigo está? Né? O quanto eu conheço da Nova Zelândia? O quanto eu conheço da Austrália, que hoje, né, é o lugar onde os jovens mais buscam, né, possibilidades de ter outras experiências. Então, o que eu conheço efetivamente lá? Dizer que eu tenho um amigo que está na Nova Zelândia e não saber mostrar isso num mapa, não saber localizar. Então, eu sempre digo, lidar com essa questão da tecnologia e fazer com que essa informação entre é o componente do pai e do professor e de todo sujeito que está por aí. Né? A mãe, né, que eu brinquei, ela não é a mãe pedagoga, né, ela é a mãe e pedagoga. Se a mãe não for pedagoga, ela vai precisar, talvez, do auxílio do professor na escola. Né?
para direcionar. Um atendimento psicopedagógico em que a gente utilize a tecnologia pode parecer para um pai, num espaço clínico, de que isso é um espaço de brincadeira que não vai levar a nada. Eu vou precisar explicar. Então, como profissional, eu preciso explicar como é que eu faço uso disso. Acho que a formação de professores hoje, se nós formos usar as diretrizes do MEC, elas estão apontando para isso. A questão da tecnologia é fundamental. E para qualquer licenciatura, né? E para qualquer formação hoje. Por quê? Porque eu posso vir a descobrir essa tecnologia no uso. Mas, quando eu vou ter que fazer uso disso para o meu trabalho, eu preciso conhecê-la mais a fundo. Né? Então, são discussões que passam e eu acho extremamente enriquecedoras. Muito bem. Nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo dos nossos apoiadores culturais e voltaremos na sequência com este importante tema, debatendo de que forma a tecnologia está influenciando na educação das nossas crianças. Voltamos em instantes.